Olá, pessoal. Eu sou a professora Elizabeth, sou uma das professoras da área de linguagem do curso Universidade para Todos. E estou aqui hoje para mais uma aula com vocês sobre variações linguísticas, certo? Nós já vimos essa temática em um outro vídeo, em outra aula. Falamos sobre as variações linguísticas, o conceito, o que são as variações linguísticas, quais as principais variações linguísticas, as principais classificações de variações linguísticas, né, as que mais aparecem aí no Enem, nos vestibulares, certinho? E agora, nós vamos, nessa aula de hoje, responder a algumas questões sobre variações linguísticas, algumas questões da prova do Enem, tá bom? Então, vamos iniciar aí com essa questão que eu selecionei do Enem de 2017 e começa com este texto: Sítio Jerimum. Este é o meu lugar. Meu jerimum é com G. Você pode ter estranhado. Jerimum em abundância, aqui era plantado. E com a letra G, meu lugar foi registrado. Certo? Vamos para o enunciado agora. Nos versos de um menino de 12 anos, o emprego da palavra jerimum, grafada com a letra G, tem por objetivo. Qual o objetivo que o autor desse texto, um menino de 12 anos, teve ao grafar, ao escrever o jerimum com a letra G, certo? E não com J. As opções, as alternativas. O objetivo dele foi valorizar usos informais caracterizadores da norma nacional. Os usos informais dão características, são os caracterizadores da norma nacional, da norma padrão. Fica aí a pergunta para vocês. Letra B. O objetivo desse menino de 12 anos foi confirmar o uso da norma padrão em contexto da linguagem poética. Ou seja, aí o uso do jerimum com G, ele está confirmando a norma padrão, que é a variante de prestígio, neste texto poético dele, neste poeminha dele. C. Enfatizar um processo recorrente na transformação da língua portuguesa. O objetivo dele é usar o jerimum com G, ele está querendo enfatizar a transformação que acontece na língua portuguesa com essa troca de palavras, de letras que podem modificar o léxico. É isso? Letra D. Registrar a diversidade étnica e linguística presente no território brasileiro. Então, é um registro das diversidades presentes no território brasileiro. Esse é o objetivo destes versos, desse garotinho. Essa questão é uma das que a gente poderia ficar em dúvida, né? Letra E. Reafirmar discursivamente a forte relação do falante com seu lugar de origem. Ou seja, este garotinho de 12 anos que escreveu este poema, Sítio Jerimum, olhem aí o título do poema, né? Sítio Jerimum. Jerimum é o nome do sítio em que ele provavelmente viveu a sua infância, né? E tudo mais aí. Em que ele tem essas lembranças. E a grafia desta palavra jerimum com G serve para mostrar a relação desse falante do eu lírico aí, deste garotinho de 12 anos, com o seu lugar de origem, com o lugar em que ele viveu, que é o sítio Jerimum. É justamente para isso, né, gente? Letra E, a alternativa correta, tá bom? E naquelas questionamentos que eu me fiz anteriormente, que eu fiz para vocês, né? Principalmente da letra A, B e C, a resposta é não, tá? Por quê? Porque aqui, principalmente para A e B, nós não estamos diante de uma questão em que há a variante de prestígio quando se usa o jerimum com G, né? E nem o objetivo desse garoto
no poema falar sobre a transformação que acontece na língua quando há uma troca de letras ou uso recorrente pode levar a essa mudança, essa transformação. Não é essa reflexão que ele fez para produzir esse poema, né? É muito pelo contrário. Então a gente vê aí, ó, meu jerimum é com G, ou seja, meu, né? Aí a gente tem um pronome possessivo. Você pode ter estranhado, mas jerimum em abundância, aqui era apontado. Ele reafirma, ó, e com a letra G, tá? Meu jerimum é com G, aqui, e com a letra G. Mais uma vez o meu, olha, meu lugar foi registrado. Este é meu lugar, tá? Então, ele tá aí reafirmando discursivamente, através desse poema, a relação dele, do garoto, com o lugar de origem dele, que é o sítio Jerimum, certinho? Então, aqui a resposta correta é a letra E, certinho? Letra E, a resposta correta. Agora, vamos para a próxima questão. Aí, com o nosso conhecimento de variação linguística, né, dá para entender o que é norma padrão, o que é variante de prestígio, quais são as variações linguísticas. A gente já olha para aquele texto ali com outro olhar. Agora, vamos para a questão, outra questão do Enem de 2017, certo? Aqui é um texto um pouquinho maior, mas vamos lá. Naquela manhã, de céu limpo e ar leve, devido à chuva torrencial da noite anterior, saí a caminhar com o sol ainda escondido para tomar tenência dos primeiros movimentos da vida na roça. Não demorou nem um tiquinho e o cheiro intenso do café passado por Dona Linda me invadiu as narinas e fez a fome se acordar daquela rima letárgica derivada da longa noite de sono. Levei as mãos até a água que corria pela bica feita de bambu, e o contato gelado foi de arrepiar. Mas foi em frente que levei as mãos em concha até o rosto, Com o impacto, recuei e me faltou o fôlego por alguns instantes. Mas o despertar foi imediato. Já aceso, entrei na cozinha, na buscação de derrubar a fome e me acercar do aconchego do calor do fogão a lenha. Foi quando dei reparo da figura esguia e discreta de uma senhora acompanhada de um garoto, aparentando uns 5 anos de idade, já aboletada na ponta da mesa, em proseio íntimo com a dona da casa. Depois de um vigoroso bom dia, de um vaporoso aperto de mãos, nas apresentações de praxe, fiquei sabendo que Dona Flor de Maio levava o filho, Adão, para tratamento das feridas que pipocavam por seu corpo, provocando pequenas pústulas de bordas avermelhadas. Certo? Agora, vamos para o enunciado. A variante linguística da narrativa é adequada à descrição dos fatos. Por isso, a escolha de determinadas palavras e expressões usadas no texto está a serviço de quê, gente? Da localização dos eventos de fala no tempo ficcional. B. A composição de verossimilhança do ambiente retratado. C. A restrição do papel do narrador à observação das cenas relatadas. D. A construção mística das personagens femininas pelo ator do texto. A caracterização das preferências linguísticas da personagem masculina. Qual aí é a alternativa que melhor se relaciona a esse texto que nós acabamos de ler? Olha, observem que no texto há uma descrição, né,
do ambiente em que ele está, em que esse personagem está inserido, certo? Então, aqui nós podemos destacar que é a letra B, composição da verossimilhança com o ambiente retratado, certo? Olha como ele retratou o ambiente. É um ambiente que cabe, né? Que relaciona essa questão de variante linguística. Sim, né? Ele está trazendo a ideia aí do fogão a lenha, não é isso? Quando ele fala que ele vai se esquentar, ele vai buscar um lugar mais aconchegante no fogão a lenha. A vida na roça, não é isso? Então, a variante linguística da narrativa, ela vai estar demonstrando aí que não se trata do uso urbano da língua, certinho? Então, aqui a letra B. E olha essa letra E, né? Não se trata das preferências linguísticas, nem do fato do personagem ser do gênero masculino, tá? Algumas coisas a gente vai fazendo quando nós vamos estudando o Enem, para as questões do Enem, observando que tem algumas questões que a gente já pode eliminar, tá bom? Vamos para essa outra questão. Agora uma questão do ano de 2016, tá? Aqui nós temos dois textos. Então, muita atenção também a essas questões que tem dois textos que geralmente vão pedir para a gente relacionar ou para a gente destacar uma coisa de um e de outro, tá? Texto 1. Entrevistadora. Eu vou conversar aqui com a professora A.D. O português, então, não é uma língua difícil? Professora. Olha, se você parte do princípio que a língua portuguesa não é só regras gramaticais, não se você se apaixona pela língua que você já domina, que você já fala ao chegar na escola, se teu professor cativa você a ler obras da literatura, dos meios de comunicação, se você tem acesso a revistas, a livros didáticos, a livros de literatura, o mais formal, o difícil é porque a escola transforma, como eu já disse, as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais, certo? Aí nós temos a transcrição de uma entrevista no texto 1. Agora vamos para o texto 2. Professora, não se você parte do princípio que a língua portuguesa não é só regras gramaticais. Ao chegar à escola, o aluno já domina e fala a língua. Se o professor motivá-lo a ler obras literárias e se tem acesso a revistas, a livros didáticos, você se apaixona pela língua. O que torna difícil é que a escola transforma as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais. Aqui nós já temos o quê? Um processo de adaptação, né? Foi feito daquela fala da professora que está posta na transcrição do texto 1, certo? Então, primeiro a gente já tem esse olhar aqui para os dois textos, tá? Uma transcrição e o outro uma adaptação uma transcrição de uma entrevista e o outro uma adaptação da entrevista. Vamos agora aqui para o texto, para o enunciado, tá? O texto 1 é a transcrição de entrevista concedida por uma professora de português a um programa de rádio. Olha aí, né? Já destacamos aqui o que comentamos anteriormente, né? O texto 2 é a adaptação dessa entrevista para a modalidade escrita. Em comum, esses textos, olha aí o que eu falei no iniciozinho da leitura dessa questão também. Vamos atentar às questões que têm dois textos, né? E essa questão pede para destacarmos em comum, ou seja, os pontos de semelhança e os pontos que têm em comum nesses dois textos, texto 1 e texto 2. Sabendo que se trata da transcrição de uma entrevista, por isso que tem tantas, né, questões ali, marcas da oralidade presentes no texto 1 e no texto 2 a adaptação dessa entrevista, ou seja, não se usa mais essas marcas de oralidade. Então, vamos lá. A
apresentam ocorrências de hesitações e reformulações. Letra B, são modelos de emprego de regras gramaticais. Letra C, são exemplos de uso não planejado da língua. Letra D, apresentam marcas da linguagem literária. Letra E, são amostras do português culto urbano. Vamos refletir sobre essas alternativas aí, gente. Apresentam ocorrências de hesitações e reformulações, ou seja, hesitações e reformulações são marcas de oralidade. Isso é uma característica que tem em comum com os dois textos? Não é isso? Está presente no texto 1, na transcrição da entrevista, porque essa transcrição, esse processo de transcrição é feito preservando as marcas de oralidade. Já no texto da adaptação, que é o texto 2, não há essa ocorrência de hesitações e reformulações, certo? Então, a letra A errada. Letra B, são modelos de emprego de regras gramaticais. Esses dois textos são modelos de emprego de regras gramaticais? Nada disso. Principalmente o texto 1, que há essa ocorrência de reformulações e hesitações, em que nós observamos que o uso para marcar a oralidade, né, utilizamos algumas pontuações e tudo mais, né, que já não estão presentes aí no texto da adaptação. Letra C. São exemplos de uso não planejado da língua. O que é uso não planejado da língua? É quando a gente tem uma fala espontânea, que não pensa muito assim para planejar essa fala. Por exemplo, quando nós estamos com os nossos amigos, numa situação informal, num passeio, em casa, batendo um papo, a gente não vai planejar tanto a nossa fala, tá? A gente não vai fazer um uso planejado da língua. Já quando a gente vai para uma entrevista de emprego, por exemplo, certo? Quando a gente vai para um debate na escola, nós vamos para fazer um uso planejado da língua, certinho? Então, imaginem que essa professora foi conceder uma entrevista a um programa de rádio da cidade. Ela fez um uso planejado, né? Ela pensa, ela reformula, ela não vai fazer um uso espontâneo da língua, tá bom? Como ela faria se estivesse conversando com a família, com os amigos, tá? Essa entrevista é um exemplo de uso planejado da língua e não de uso não planejado da língua, certo? Então, a letra C também está errada. Letra D. Apresentam marcas da linguagem literária? Não, né, gente? Uma entrevista, certo? A entrevista aí, ela tá informando, né? Passando aí a opinião dela sobre a pergunta feita pela entrevistadora e não tem marcas da linguagem literária, certo? Muito pelo contrário, ela está sendo muito objetiva, né? São amostras do português culto urbano? Sim, sim. Tirando as outras questões, a letra E, a gente poderia responder essa questão até por eliminação, não é isso? A letra E demonstra muito o que está nesses textos, certo? É o português culto, ou seja, falado por uma professora, né? Ela utiliza aí também a variante de prestígio e pensando geograficamente, em questões de variação geográfica, é uma amostra urbana, certinho? Não tem marcas, como a gente viu no texto anterior, que tem as marcas lá representando o lugar. Olha a questão anterior, remete ao lugar, não é? Então, a questão regional. Aqui é uma variante culta e urbana, certinho? Então, essas foram as questões de hoje. Espero que tenha sido bem proveitoso para vocês. E na próxima aula nós vamos continuar respondendo mais algumas questões, certinho?